Bom dia a todos que nos assistem. Eu sou Viviana Borges, presidente da ESABESP, a Associação dos Engenheiros da Sabesp. E vamos começar agora mais um encontro a ESABESP online. Nossos encontros têm tido uma participação boa, um público nos assistindo aqui por todo o Brasil e até fora do Brasil. Temos abordados aí os temas importantes do saneamento, do meio ambiente e de inovação, conectando o setor de saneamento, seus profissionais e a sociedade nesse momento aí de pandemia. Essa é uma das iniciativas da ESABESP, dando continuidade às suas atividades nesse período de enfrentamento à Covid-19. Antes de começarmos nossa palestra, dois recados importantes eu tenho para dar aqui para vocês. O primeiro recado é que, analisando o cenário e prezando pela saúde das pessoas, a ESABESP cancelou a FENASAN 2020, mas realizaremos o 31º Encontro Técnico da ESABESP em novembro. Nesta edição do Encontro Técnico, aliás, nós batemos aí um recorde de submissão de trabalhos técnicos. Continuamos acompanhando a situação nacional e mundial e seguindo as orientações das autoridades e órgãos competentes de saúde, confiantes aí na melhoria do cenário. E estamos trabalhando para a realização de um encontro técnico com a marca do nosso evento dos últimos 30 anos. Convidados e conteúdo de alta qualidade técnica e amplas discussões para ajudar o desenvolvimento do setor de saneamento ambiental no Brasil. Mais informações serão dadas em breve no site da ESABESP, www.aesabesp.org.br. Mais um recado importante, este agora para os profissionais aposentados da Sabesp e aqueles que estão para se desligar da empresa. Ao continuar como associado da ESABESP, além de todos os benefícios já conhecidos, você também poderá ser remunerado por serviços prestados à comunidade por meio de projetos socioambientais, consultorias, cursos e treinamentos no âmbito de saneamento ambiental. Então, não se afaste da ESABESP. A ESABESP criou o Polo dos Aposentados para atender de forma mais adequada os profissionais que se desligam da empresa e tem muito o que contribuir aí para o saneamento do país. Para saber mais, escreva para esabesp@aesabesp.org.br. O webinar de hoje abordará o programa Novo Rio Pinheiros, que tem o objetivo de revitalizar esse símbolo da cidade de São Paulo, levando a população de volta às suas margens, com a melhoria do odor e da qualidade das águas. Para esse encontro, recebemos convidados muito especiais: Edson Airoldi, assessor especial da presidência da Sabesp para o Novo Pinheiros, e Estela Testa, presidente do Sindesan e vice-presidente da BIMAC. Sejam bem-vindos. Vamos saber um pouco mais sobre os nossos convidados. Edson Airoldi é assessor especial da presidência da Sabesp para o Novo Rio Pinheiros desde 20 de fevereiro de 2020, graduado em Engenharia Mecânica pela Escola Politécnica da USP, tem MBA em Gestão Empresarial pela FIA e na Sabesp está desde 1981. Entre outras posições, atuou como superintendente nas unidades de negócio norte, produção de água, unidade de produção de água, e no planejamento integrado. Foi diretor de tecnologia, empreendimentos e meio ambiente, de julho de 2015 até fevereiro de 2020. Na trajetória pela companhia, foi responsável pela coordenação de diversos projetos e pelo planejamento e gestão estratégica, a elaboração dos planos diretores de água e de esgoto, por programas e projetos de empreendimentos estruturantes de água e esgoto nas regiões metropolitanas de São Paulo, incluindo aí o sistema São Lourenço, Interligação Cantareira Paraíba do Sul, projeto Tietê Novo Pinheiros, e na Baixada Santista, projeto Onda Limpa e Água do Litoral. Coordenação do Programa de Redução de Perdas por Pesquisa e Desenvolvimento e Inovação e Gestão Ambiental pela operação e manutenção do sistema de abastecimento de água da região metropolitana de São Paulo. E a nossa outra convidada, Estela Testa, é CEO da Pieralise Américas,
presidente do Sindesan, vice-presidente da ABIMAQ, coordenadora do Conselho de Saneamento Ambiental da ABIMAQ, conselheira do COESMAS CNI, Conselho Temático de Meio Ambiente e Sustentabilidade, conselheira de ética da ABIMAQ, conselheira consultiva pela Concretif, Celine Tibra, presta mentoria para as empresas italianas pela Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio, Indústria e Agricultura. Lembramos a todos que este webinar está sendo gravado, o vídeo ficará disponível no site da ESABESP para quem quiser assistir de novo ou compartilhar esse vídeo. Você que está nos assistindo pode fazer perguntas pelo chat, aqui embaixo, é só clicar no ícone embaixo deste vídeo, e ao final da apresentação, nosso convidado Edson Airoldi, responderá as questões, não necessariamente todas do webinar, né, podem ter algumas perguntas mais específicas, mas as que não puderem ser contempladas aqui, podemos direcionar à SABESP para que sejam respondidas depois. Nós já temos uma quantidade de participantes grande, então pode ser que não caiba aqui nessa 1h30 todas as respostas. Edson, é um prazer tê-lo aqui conosco, prestigiando o nosso AESABESP Online. Você que conta com muito carinho e prestígio dos nossos associados, faz parte do hall de homenageados destaques da AESABESP. Você vai fazer uma apresentação aqui para a gente daqui a pouco, mas eu queria te passar a palavra para os seus cumprimentos iniciais, por favor. Bom dia, Viviana. Em seu nome, bom dia a todos os colegas da ESABESP também, que são muito queridos por mim, né, com os quais eu venho convivendo aí por quase 39 anos ao longo da minha trajetória na companhia. Gostaria de dizer que é uma grande satisfação, uma honra de poder falar, né, a respeito do Novo Pinheiros. É uma grande oportunidade para a gente colocar para os colegas da ESABESP e eventualmente outros colegas que estejam também vendo a apresentação, tudo aquilo que vem sendo feito, né, para a gente revitalizar o Novo Pinheiros. Obrigada. E agradecer, e aproveitar também, obviamente, para sempre agradecer o convite e dizer que eu me senti sempre muito orgulhoso, em especial da honraria que me foi concedida pela ESABESP. Ótimo, obrigada, Edson. Estela, uma parceira aí da ESABESP de uma vida, sempre presente na FENASAN, desde quando era somente um encontro técnico e poucos estandes, e uma grande confraternização de amigos do setor de saneamento. E hoje está aqui para trazer a expectativa das empresas, da indústria, de máquinas do setor de saneamento, em colaborar com o programa Novo Rio Pinheiros. Estela, seja muito bem-vinda e, por favor, fale um pouquinho para nós de você e do Sindesan. Bom dia, Vivi. Gostaria primeiro de agradecer esse convite da ESABESP. É verdade, faz 30 anos, desde que eu comecei no meu primeiro ano de formada, eu já estava na FENASAN. É um grande prazer e um grande orgulho estar aqui com vocês. Bom, falar do Novo Rio Pinheiros, desse projeto do governo do estado, é um enorme prazer, né? Porque a revitalização dos 25 quilômetros no coração da nossa São Paulo, onde muitos de nós passam todos os dias por essa extensão toda, será um grande incremento na nossa qualidade de vida, sem dúvida. Nós, quando recebemos a visita lá da SABESP, do secretário Penido no Sindesan, na ABIMAQ, e conhecemos toda a extensão do projeto, nós ficamos maravilhados, pois poder contar com o entorno do rio como uma área de lazer é, sem dúvida, um sonho para todos nós, né? Eu estou aqui representando o Sindesan, que é uma das câmaras da ABIMAQ, é uma entidade com mais de 80 anos e representamos a indústria brasileira de máquinas e equipamentos. É um setor composto por cerca de 8.000 empresas nacionais. Nós temos aí um valor próximo de 125 bilhões de reais e empregamos 350 mil trabalhadores qualificados.
O Sindesan é uma das câmaras da ABIMAQ, onde nós reunimos mais de 100 empresas fabricantes de equipamentos para o setor de saneamento. E temos muito prazer em estar aqui. Esse projeto é um projeto que nós abraçamos, acompanhamos todo o período de desenvolvimento deles e estamos juntos com a Sabesp para caminhar aí nessa implantação. Obrigada, Vivi. Obrigada, Estela. Edson, estamos ansiosos aqui pela sua presença, a sua apresentação. Podemos começar? Claro, Vivi. Deixa eu aqui então colocá-la na tela, né? E aí a gente já inicia a apresentação. Bom, então nós vamos falar aqui do Novo Pinheiros, né? Um trabalho que tem necessariamente uma parceria integrada, né? Aí, entre o governo do estado, a prefeitura municipal de São Paulo, a própria Sabesp. Vamos precisar contar muito com todos os nossos parceiros, os nossos colegas engenheiros, e tem sido um trabalho feito de maneira muito integrada, com a participação de diversas diretorias, de todas as diretorias da companhia, que têm dado sua colaboração e sua contribuição ao longo do tempo, no que diz respeito à parte da Sabesp, que é a parte de saneamento. Bom, o resumo da minha apresentação, eu vou falar do Novo Pinheiros, os desafios e os 5 eixos estruturantes, uma visão mais do programa, visto pelo aspecto do governo como um todo, do governo do estado como um todo. E daí eu vou falar do eixo de saneamento, especificamente, que é o eixo que compete à Sabesp, né? Falar da bacia do Pinheiros, ações da Sabesp, a retirada de cargas dos afluentes do Pinheiros, as ORQs em áreas informais, monitoramento da qualidade das águas do Pinheiros e seus afluentes, e a modelagem e simulação de qualidade. E, mais uma vez, terminar mostrando a importância do trabalho integrado e da governança colaborativa para o sucesso do programa. Bom, no bloco 1, então, o Novo Pinheiros, seus desafios e os 5 eixos estruturantes. Aqui a gente tem uma visão, então, da região metropolitana de São Paulo, essa mancha aqui, de toda a RMSP. A bacia do Pinheiros está aqui circundada em vermelho. A gente, então, tem todos os rios que cortam, o Rio Tietê, né, o próprio Rio Pinheiros, aqui Represa Biles e Guarapiranga, e depois o Tietê descendo ao longo do estado. Nós estamos falando aqui de um território que habita cerca de 22 milhões de pessoas, uma das maiores metrópoles do mundo, né, que teve um crescimento extremamente vertiginoso, especialmente da década de 40 à década de 80, e é isso que, de alguma maneira, né, nos traz, nos trouxe esse desafio. Bom, o Rio Pinheiros, então, a gente tem ele na linha central aqui, ele é praticamente quase um lago, são velocidades de escoamento muito baixas. A gente tem um adensamento populacional intenso e uma ocupação desordenada. Então, por um lado, a gente tem aqui ao longo do Pinheiros, né, toda uma característica de urbanização muito moderna, com prédios muito bem concebidos, construídos, e, ao mesmo tempo, a gente tem o contraste com uma ocupação de fundos de vale bastante que dificulta sobremaneira a questão do saneamento. Temos também, exatamente pelas velocidades baixas, o assoreamento da calha, né, a questão dos resíduos sólidos, do lixo, de uma maneira geral, né, e um curso d'água que tem sido submetido a diferentes regras operacionais ao longo do tempo. Em algumas situações, principalmente lá do passado, o próprio rio Tietê adentrava o Pinheiros, descia a serra e a gente gerava energia. Então, tudo isso compõe, ao longo de um longo período, né,
o que é o Rio Pinheiros. Então, isso leva necessariamente a participação de inúmeros atores para possibilitar essa revitalização e despoluição do Rio Pinheiros. Bom, o Rio Pinheiro, o Programa Novo Pinheiros é um programa coordenado pela nossa Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. São 5 eixos. O primeiro dos eixos é o eixo, que está aqui colocado, é o eixo do saneamento, vamos falar do tratamento da água dos efluentes, complementação de coletores tronco, implantação das URQs, enfim. Tem o eixo de manutenção, com a parte do desassoreamento e ações, o desassoreamento da calha, o desaterro, recuperação de taludes, o eixo de coleta e destinação dos resíduos sólidos, o eixo de revitalização das margens, aí o Complexo Usina São Paulo, Parque Pinheiros, ampliação e integração das rodovias, das ciclovias, desculpa, e a parte de comunicação e educação ambiental. A parte que eu vou comentar, né, que faz parte da minha apresentação, é a parte do eixo de saneamento que compete à Sabesp. Bom, falar então do bloco 2 das ações da Sabesp, abordando a retirada de carga dos afluentes do Pinheiros, as URQs em áreas informais, monitoramento da qualidade das águas do Pinheiros e afluentes e modelagem e simulação de qualidade. Bom, o que a gente quer, e é uma condição básica, é um Rio Pinheiros sem odor e limpo, né? Essa é a grande contribuição do eixo do saneamento. É uma contribuição de base para possibilitar a revitalização que a gente tanto quer do Pinheiros e todo o benefício que irá trazer para a sociedade de uma forma geral. Bom, mas o que significa na prática um rio sem odor e limpo? Significa que o oxigênio dissolvido tem que ser maior igual que 2 miligramas por litro em toda a extensão do Rio Pinheiros. É isso que a gente precisa. E o que a Sabesp pode fazer para contribuir com esse objetivo? Para ter que coletar e afastar o esgoto das regiões ainda sem infraestrutura e levá-lo para tratamento na estação de tratamento de esgotos de Barueri. É possível fazer a coleta e o afastamento de toda a bacia do Rio Pinheiros? Não, em função de áreas informais na bacia. Nesse sentido, a implantação de URQs complementa o processo de recuperação da bacia e tem um papel importante. Muito bem. Então, vamos dar uma visão, qual é a visão sanitária da bacia do Rio Pinheiros. Então, aqui a gente tem um mapa em destaque da região do Rio Pinheiros, né? Tudo que a gente tem aqui em verde é o que a gente coleta e leva para a estação de tratamento de Barueri. Tudo que a gente tem nessa cor, mais aqui puxada para o vermelho, para o rosinha, né? São as áreas cujo esgoto não é levado para a estação de tratamento de Barueri. Então, a gente tem uma observação muito clara que a margem esquerda do Pinheiros, a margem esquerda aqui, né, e a gente vai ver os números, a infraestrutura de saneamento é muito, muito menor do que na margem direita do Pinheiros, né? E, em particular, um outro aspecto importante é que, à medida que a gente vai um pouco mais para a periferia, né, das regiões, tanto aqui do lado esquerdo, como aqui a gente vai ver o Águas Praiadas também, né, a gente tem um problema mais sério de insuficiência de infraestrutura. Então, aqui também a gente está colocando, o que está em vermelho e o que está em azul, exatamente a infraestrutura linear, ou seja, coletores, as redes, conexões, interligações, que vão levar o esgotamento dessa população para a estação de tratamento de Barueri. Bom, nós estamos falando de uma região que habitam cerca de 3,3 milhões de pessoas, né? Dá mais de 2 vezes a população de Guarulhos, que é a maior cidade, a segunda maior cidade do estado de São Paulo. A gente tem aí
número de ligações de água da ordem de 1,45 milhão, né? E mandamos para tratamento da ordem de 4,6 metros cúbicos por segundo. E embora os índices de cobertura, temos praticamente o índice de cobertura em água totalmente universalizado, já a cobertura, a disponibilização da rede, a cobertura indica a disponibilização da rede bastante elevada, ou seja, a gente tem uma rede bastante bem assentada. Já o atendimento de esgotos, ele não chega a 90%, que significa que, embora você tenha a rede, a gente tem cerca de 6 a 7 pontos percentuais, né, de pessoas que poderiam se conectar à rede. Aí eu tenho um primeiro ponto importante, quer dizer, uma coisa é você cobrir, a rede estar lá. Outra coisa é as pessoas, as famílias se conectarem à rede. Então, aqui a gente tem uma diferença de conceituação entre o que é cobertura e o que é atendimento. Cobrir é colocar a rede. Atender significa as famílias, né, as economias serem conectadas à rede. Um outro aspecto é disso que é coletado, aquilo que vai para tratamento, e a gente vê que o índice aí, nós temos um espaço bastante importante para crescer. E o desafio é exatamente esse, levar cerca de 2.800 litros por segundo de esgotamento para tratamento. Então, em resumo, embora a gente tenha uma infraestrutura de coleta já bastante avançada, a infraestrutura de tratamento, de transporte, desculpa, que leva a tratamento, é um grande desafio, e é esse grande desafio que nós vamos vencer. Bom, fundamental é dizer o seguinte, que o próprio projeto Tietê, ao longo do tempo, ele colocou uma condição essencial para o sucesso do Pinheiros. É uma condição necessária, que é você ter o sistema de interceptação, ou seja, os principais interceptores ao longo do Rio Pinheiros. Caso contrário, ainda que você tivesse os coletores dos afluentes, né, eles iriam para o próprio Rio Pinheiros. Então, a condição básica, né, fundamental, é você ter o sistema de interceptação, e esta condição ela já foi construída, vem desde lá de trás dos mananciais, né, até transportando esse esgoto até a estação de tratamento de Barueri. Bom, o projeto Pinheiros, visto pelo aspecto saneamento, ele tem 3 linhas mestras, né, e nós temos um grupo de gestão integrada do Novo Pinheiros, com reuniões mensais, com participação das diversas diretorias, né, e o programa tem sido acompanhado para e passo por toda essa equipe, de maneira integrada, colaborativa, que é um fator muito, muito importante para o resultado que nós vamos obter. Primeira linha são as ações, então, aqui das linhas mestras. As ações significam as estruturantes e operacionais de coleta e afastamento de esgotos, e as complementares, no caso, tratamento localizado, o RQ, e mesmo coleta em tempo C. O segundo é a medição da qualidade da água e hidrologia nos tributários e no Rio Pinheiros, né? E o terceiro é a modelagem e simulação da qualidade da água. Desculpa, eu vou voltar só um segundinho aqui, que eu não abordei um ponto importante. Quer dizer, para a gente despoluir o Pinheiros, é absolutamente fundamental, né, você coletar e afastar o esgoto de toda a região. Então, um princípio importante desse projeto é que o Pinheiros vai ficar limpo como consequência de que os seus afluentes serão seus esgotos, né, coletados. Portanto, é absolutamente fundamental que os afluentes, a coleta do esgoto, enfim, todo o tratamento necessário aos afluentes, que vai redundar também numa qualidade. E não é uma visão só do eixo da bacia como um todo. Eu não dei a devida ênfase, por isso que eu estou voltando. Então, ele é um projeto inclusivo. Por quê? Porque a gente vai ver que nós estamos gerando saúde pública, principalmente para uma população, né, que é muito menos aquinhoada, que, em geral, é quem não tem o sistema
e que tem dificuldades dadas suas características habitacionais. Bom, isso aqui a gente já falou, né? Os 3 eixos e esses 3 eixos com um grupo de gestão integrada. Bom, o foco eu já falei, é colocar a condição aeróbia. Então, no eixo de ação aqui nós temos uma parte da coleta, tratamento, afastamento e tratamento dos esgotos, as obras estruturantes, as ações operacionais, eliminação de lançamentos, aumento do índice de coleta. E as diretas em corpos hídricos, as URQs. Muito bem. Então, o desafio está aqui. A gente tem um mapa aqui com todos os pacotes de obras que a gente fez, né? Então, uma visão de atuação na bacia de esgotamento, como eu destaquei, um investimento em saneamento de 1,7 bilhão de reais, todos os 16 pacotes de obras que retiram esgotos dos tributários do Pinheiros estão em execução, e a gente, no momento, nós estamos licitando 5 RQs em 3 pacotes. A Sabesp tem adotado contratos por performance. Aqui, o que está na tela, né? A gente está falando dos contratos, esses 18 a 24 meses, 12 de apuração e 24 a 30 dos contratos de coleta e transporte de esgotos. Eles têm uma característica cuja base, cuja essência é que a economia, né, que vai gerar o esgoto, essas economias sejam levadas para tratamento. Isso é absolutamente fundamental. O outro aspecto é medir a DBO na foz dos tributários do Pinheiros, e essa DBO tem que ser menor do que 30 miligramas, né? E esse menor do que 30 miligramas é a experiência da Sabesp no programa Córrego Limpo, que assim o determinou. E o outro aspecto muito importante é a mobilização e envolvimento da sociedade via projetos socioambiental. A estratégia de contratação tem desde as obras estruturantes, tipo redes e coletores, redes isoladas, diagnóstico varredura, soluções alternativas de PV em tempo seco, ligação de novas economias, obras de melhoria operacional do sistema de esgotos, detalhamento de solução, monitoramento online dos parâmetros de qualidade, ações socioambientais, o conteúdo. Aqui, então, a gente tem um resumo, uma posição de 31/5. Já estamos agora já avaliando, próxima semana, avaliaremos a posição de 30/6. Como eu disse, todo mês nós temos feito um acompanhamento do andamento. São 533 mil economias, né, que deverão ser levadas a tratamento. E até aqui nós já temos cerca de 27 mil economias. Eu fiz um pequeno destaque, um sombreamento bem suave aqui, nos projetos como o Coletor Tronco Pirajussara, o Jardim Tramontana aqui no Morumbi, o Ponte Baixa e Socorro, e o Ribeirão Zavuvuz e o Pedreira, que já estão em franca evolução, com resultados, uma velocidade bastante grande. De alguma maneira, por um lado, claro que a pandemia tem sido uma tragédia, mas visto pelo aspecto de algumas situações possibilitar a execução, como as ruas ficaram um pouco mais vazias, isso acabou por ajudar a fazer um pouco a parte do trabalho um pouco mais ágil. Bom, aqui nós temos um exemplo de como é a atuação para a bacia. Aqui a gente tem a bacia do Córrego 36, que é o Pedreira Olaria. Ali naquele outro slide anterior, vejam que eu coloquei margem esquerda, margem direita, tudo associado àquele mapa, dentro de uma lógica sistêmica muito clara, né, da retirada dos esgotos por bacia, como eu já enfatizei bastante. Então, aqui a gente tem o desenho da bacia, né, as várias atuações da bacia. O que está em verde é o que a gente já fez, o que está em amarelo é o que a gente está fazendo. Alguns exemplos, né, de como as pessoas têm trabalhado para retirar os esgotos, né.
em algumas situações com valas bem profundas, outras dentro praticamente do córrego, com vários processos de engenharia, né? E aqui a gente vai poder visualizar, vejam ao lado esquerdo da tela o antes, né? Sofá dentro do córrego, o córrego todo sujo, e ao lado direito, aqui a gente já vê o benefício que essas obras estão trazendo nesse local em que elas já foram implementadas, já com uma água, né? Saindo com uma qualidade muito diferente numa situação e da outra, né? E aí, de novo, por que nós estamos falando do papel importante da experiência do Córrego Limpo, com a zeladoria, com a prefeitura? Porque, à medida que evoluirmos, a sociedade como um todo, né, vai participando, as pessoas daquele local e a própria prefeitura, enfim, o resultado ele virá. A gente tem aqui o Ribeirão Aterrados Avuvus, né? Tudo que está em verde é a mesma coisa, é o que já executamos, e amarelo é o que estamos fazendo. Vejam a característica de execução de algumas obras, né? Os operários caminhando com a tubulação aqui com botas, dentro do córrego, né? Fazendo aqui lateralmente ao córrego, e essas aqui são casas que a gente está vendo aqui em cima, aqui, né? Vendo, isso aqui é laje de casa passando sobre o córrego. É esse tipo de ocupação que a gente tem. Essa é a realidade que nós temos que enfrentar. Então, aqui a gente tem os dois lados. A visão, muitas vezes, da marginal, com aqueles do Pinheiros, com seus belos prédios, mas a bacia como um todo tem exatamente esse tipo de situação, né? Aqui mais algumas ações. Vejam aqui o curso d'água. No Ponte Baixa e Socorro, mesma linha de atuação. Aqui é interessante a gente mostrar como está se buscando esgotamento. Está vendo? Essas linhas verticais, né, para pegar da casa das pessoas, descer o conduto aqui embaixo, de modo que a gente consiga esgotar via o próprio conduto que nós estamos fazendo dentro do córrego. Ou seja, as soluções que estão sendo buscadas estão sendo, assim, bastante inusitadas. E nós esperamos, com essa experiência, obviamente, passar isso não só para a região metropolitana, como compartilhar, porque o Brasil se parece muito com isso. Nós não temos essa situação só em São Paulo. Essa é uma situação que a gente tem em várias das nossas metrópoles. Bom, então aqui dá para ver o conduto, dá para ver o envelopamento lateral, né? Veja de novo aqui, ó, as casas, várias casas, né? Aqui na vertical, aqui, ó, os vários condutos retirando o esgoto da casa das pessoas. E olha, em várias situações, né, a condição de trabalho quão as residências estão próximas dos corpos hídricos. Aqui dá para ver bem, as pessoas trabalhando. Eu havia falado um pouco que, infelizmente pela pandemia, mas para o projeto Ruas com Baixo Fluxo de Carros e Pedestres, tem possibilidade de trabalhos como esse aqui na Avenida Faria Lima, na Rebouças com a Monteiro, Henrique Monteiro, né, que a gente pôde fazer. Imagina ver a Faria Lima numa situação desse tipo, podendo fazer o trabalho. Então, o lado que a gente acabou sendo positivo é que a gente pôde acelerar obras, né, do Corujas e Rebouças aqui no... A gente já tem aí no Jardim Tramontano, aqui já mais próximo aqui a Globo, também uma execução bem mais rápida, o cronograma está acelerado, com 83% executado, tínhamos, né, porque eu estou falando disso, uma posição anterior, e 17% é executado. Então, as obras todas que se iniciaram, elas estão num ritmo muito bom, aquelas 5 que eu comentei, elas estão à frente do seu cronograma. Aqui a gente tem o CT Pirajussara e o Joaquim Cachoeira,
essa obra completa o coletor tronco Pirajussara, que é o principal afluente do Pinheiros, aquele que mais tem população. Essa obra está com 53% de execução também, está indo muito bem. E aqui a gente tem algumas situações. Eu vou anexar depois, ao passar para vocês, tem um slide anterior em que eu mostro não só a parte interna, mas a parte externa também, tá, de ocupação. Acho que dá uma melhor ideia. Bom, o outro bloco é uma inovação, são as URQs em estruturas não convencionais para áreas informais. E aqui dá para a gente ter uma ideia bem clara, né? Aqui nós temos o emissário, no sentido de Barueri subindo, então nós estamos no sentido do inverso ao fluxo natural do rio. Ele vai aqui, o emissário existe, né? Como eu já havia mostrado, aqui a gente tem a raia olímpica, né? Aqui ele passa para outra margem, nós temos aqui o Jockey Club, do lado de cá, ele vai subindo, sobe aqui, e aí ali perto ele sobe, ele vai virar agora, e a gente tem o coletor tronco do Águas Espraiadas, e a gente vai ver o contraste entre essa ocupação toda ordenada, em que é possível passar o coletor tronco, e essa ocupação em que você vai passar o coletor tronco por ali, mas não vai conseguir coletar o esgoto dessa população ribeirinha. Esta população ribeirinha vai acabar, de alguma maneira, pelo menos uma parte dela, jogando seu esgoto dentro do córrego. E é esse trecho de córrego, não todo, porque lá tem uma boa parte a gente consegue tratar, que nós vamos ter que colocar o RQ para resolver essa questão do fundo de vale ocupado, onde não for possível a retirada e o transporte dos esgotos. Então, aí sim vem algo que é bastante desafiador para a gente, né, que são as unidades recuperadoras de qualidade de água. Bom, aqui a gente tem uma imagem em que a gente tem as casas e o corpo hídrico. A suposição, né, é de que, em não havendo a possibilidade de coleta, esses esgotos serão jogados no curso d'água. Esse curso d'água vai acabar, sem ainda o tratamento, jogando no Pinheiros. Bom, com a URQ, nós vamos ter, então, uma unidade de processo, melhorando a qualidade, devolvendo, né, dentro das características desejadas. Por isso que no começo eu disse, a gente tem, as linhas de ações são muito claras, aquelas relacionadas à retirada do esgoto do corpo hídrico, que se não tivéssemos as características de ocupação que a gente tem, é o que normalmente se deve fazer, né? E é o que normalmente se faz. No entanto, nós temos uma condição como essa, que é uma condição objetiva. Ela está aí e precisa ser bem equacionada e bem resolvida. Aqui a gente tem, então, na bacia como um todo, né, eu dei o exemplo do Água Espraiada, aqui, né, mas nós temos situações como no Jaguaré, no Pirajussara, o Pirajussara principal é aqui no Antonico, aqui no Cachoeira, e, enfim, nós temos 5 RQs, as licitações estão em fase adiantada, né? E tem um investimento total previsto de 238 milhões, houve uma economia, houve um desconto nas licitações. E aqui a gente tem um resumo agora das características técnicas. Então, para cada a gente tem a população estimada na bacia, a população atendida, e a gente vê aí que são populações bem grandes, né? A vazão de esgotos, a capacidade da estação de tratamento e a eficiência em remoção de DBO que nós queremos de cada uma dessas instalações, né? E a solução que se busca é que o DBO efluente seja menor ou igual que 30 miligramas, os sólidos suspensos totais também sejam menores ou iguais que 30 miligramas, o AD, oxigênio dissolvido efluente, maior ou igual que 2 miligramas, teste de lodo 22%, tem a questão de mínimo ruído e mínimo odor, porque nós estamos fazendo instalações
que tem que conviver, né, com o seu entorno, e nesse entorno dessas instalações a gente tem pessoas morando de uma forma geral, certo? Aqui nós temos a situação um pouco mais de detalhe dos terrenos, e a situação dos terrenos está toda resolvida. Essa era uma espécie de pré-requisito, né? Nós precisamos ter a localização fática, física dos terrenos para a gente conseguir colocar as instalações, e isso já está já está tudo resolvido. Só um minutinho, beber um copinho d'água aqui para... Aqui, esse é um cronograma, também é um contrato por resultados, é um cronograma típico, né? Os números dos pregões estão aí, e o contrato ele prevê a estratégia adotada foi: nós estamos comprando e premiando desempenho, né? Agilidade, ou seja, fazer em prazo menor, e eficiência. Agilidade e eficiência tem uma bonificação para isso, tem a fórmula lá toda direitinho, e a parte do desempenho tem todos os fatores de desempenho. Isso tudo foi muito discutido dentro da companhia, muito trabalhado aí ao longo do tempo, para se buscar o resultado que a gente almeja, né? São fatores críticos de sucesso a questão do licenciamento. Então, os vencedores da licitação, obtenção da LI vai ser um fator crítico de sucesso. E, como eu disse, as áreas já estão todas liberadas. A condição, agora, nós estamos passando para o bloco de os resultados, de uma maneira geral, eu já passo para o... Então, o que nós queremos é uma DBO menor ou igual a 30 na foz dos afluentes, né? Aqui no CT Pirajussara, mais os 15 pacotes, não 14, 15, mais os ORQs, eu vou ajustar esse número. São 73 mil economias, 537 mil no todo, né? Essas que são novas. O todo, isso aqui somando tudo, vai dar esse número, 533 mil, 3.700 empregos. E aí, falar um pouco agora, tudo isso, né, você vai ter a DBO, nós precisamos ter a gestão da qualidade e o monitoramento do Rio Pinheiros e dos afluentes. Então, aqui a gente tem um perfil longitudinal com o histórico que a CETESB fez. Eu ainda trouxe, por enquanto, dados, nós já temos outros dados, a gente tem feito isso, mas, por precaução, nesse momento, eu achei melhor só usar os dados até 2018. Eu estou dizendo, nós temos uma dinâmica para esse monitoramento, né? Ela vai sendo feita uma dinâmica com aprimoramentos, inclusive, ao longo do tempo. A gente tem a questão do tempo seco e do tempo úmido, a faixa em que a gente obteve esses dados de DBO, né? Aqui DBO do Rio Pinheiros, monitoramento, e os vários pontos onde esse monitoramento foi feito, em tempo seco e em tempo úmido. O perfil longitudinal, o período chuvoso e o período seco, aqui o monitoramento que a Sabesp já começou a fazer. Nós já temos dados mais recentes, nas reuniões, o Nivaldo já trouxe uma série de dados novos, o pessoal tem feito várias análises nesse sentido, né? Aqui, os dados de concentração média no próprio Rio Pinheiros, período seco, período úmido, e aqui nos afluentes. Então, o que eu estou procurando mostrar antes é Pinheiros e aqui afluentes do Pinheiros. De modo que a gente tenha uma condição analítica, né, temporal, ao longo do tempo, melhor do que está acontecendo. Bom, aqui, para você ter uma ideia, né, da situação, por isso o pessoal tem feito todo um trabalho de dragagem, isso é anterior a uma dragagem que foi feita, hoje a situação é melhor do que isso. O pessoal que eu digo é o pessoal da EMAI, eles são responsáveis pela dragagem, têm feito um belo trabalho nessa direção. Aqui a gente tem a questão do lixo, que é uma questão bastante importante também, né? No córrego Água Espraiada, tá certo? Aqui uma coleta sendo feita para análise.
Tá? Aqui o córrego Poli. Bom, lembra que eu coloquei aquelas 3 elipses, né? A outra elipse que a gente está trabalhando é na modelagem da qualidade das águas do Pinheiros. Ele tem um contrato com o FCTH, o pessoal do Dante está trabalhando muito com isso. Aí temos aí a colaboração da Mônica, do Lutufo, o próprio nosso presidente Braga, que são pessoas que têm um conhecimento muito grande sobre esse tema todo. E a ideia é a gente modelar, simular, né, e fazer aquela integração das 3 elipses que eu falei, com as setas indo e vindo, para a gente poder atuar de maneira adequada. O pessoal está fazendo escolha dos modelos, tem um modelo hidrológico com mais geração de carga, um modelo hidrodinâmico e um modelo de qualidade da água. Todas essas coisas, aqui tem os principais aspectos de cada um, né? Vazões de tempo seco, modelo hidrodinâmico que é mundialmente utilizado, enfim. A gente está isso aqui tem um bocado de conhecimento, aliás, como um todo, né? Nós estamos falando aqui de um desafio gigantesco que envolve uma quantidade de conhecimento bastante grande. Aqui só só para exemplificar, sei que eu estou falando com colegas engenheiros que gostam de ver esse tipo de coisa, um modelo hidrodinâmico de uma dimensão e de 2 dimensões, né? Bloco 3, caminhando para o encerramento. Bom, eu enfatizei desde o começo que um trabalho dessa envergadura, um desafio desse porte, né, tão portentoso como esse, ele exige um trabalho integrado e de governança colaborativa. Aí, em particular, eu vou falar um pouquinho da governança colaborativa da PMSP e Sabesp. Temos um contrato, esse contrato entre as partes tudo tem gerado várias oportunidades. Então, fatores que influenciam na poluição de rios, de uma maneira geral. Eu estou falando do Pinheiros, mas isso se aplica ao Tietê, enfim, se aplica a qualquer corpo hídrico. Primeiro, a necessidade de um trabalho integrado. Saneamento, coleta, afastamento e tratamento de esgotos. Onde for área de atuação da Sabesp, é responsabilidade da Sabesp. Onde for de alguma prefeitura, parte desse todo, da própria prefeitura. Gestão, aqui é principal, o item 1 é principalmente da Sabesp. A gestão ambiental, controle e fiscalização de fontes de poluição industrial e de áreas de preservação ambiental, é um trabalho da CETESB. Gestão de recursos hídricos, limpeza, saneamento de rios e córregos, DAE, da EMAI, no caso do Pinheiros, prefeituras municipais, e limpeza de galerias de águas pluviais das prefeituras municipais. Controle de resíduos sólidos, falando de lixo, varrição de rua, das prefeituras municipais. Controle do uso e ocupação do solo das prefeituras municipais. Urbanização de fundos de vale ocupados. Né? São ações conjuntas para viabilizar a implantação do sistema de esgotamento. E são ações mais estruturantes a termo. Não é possível a gente imaginar que uma situação desse tipo vai se resolver num curto espaço de tempo. Isso é uma questão bem longa, né? E um bocado vai exigir muito esforço, muito recurso para se fazer. E o envolvimento da sociedade na conexão à rede, no descarte correto de resíduos e a conscientização socioambiental. Então, esses são os principais aspectos que a gente está vendo para o sucesso. O que a gente está falando de governança colaborativa, o Paulo, em particular, o Paulo Monsato tem atuado muito forte nisso, as equipes da EME têm um trabalho historicamente desenvolvido nessa região, né? Nesse tema, desculpa, vai na seguinte direção. Com a Secretaria de Subprefeituras, a gente tem a questão da gestão, das zeladorias, né? Das políticas do território como um todo, né? Que diz respeito ao uso e ocupação do solo. Com a ANURB, que é as empresas de coleta e lixo, o pessoal tem feito algum reposicionamento de pontos de coleta e, de alguma maneira, um incentivo ao descarte adequado, até gerando algum tipo de renda para os cooperativas dos catadores daquelas regiões, enfim. Esse termo de cooperação já foi assinado, né? Era para ter sido iniciado, ele começou a ser feito, aí veio a pandemia e, obviamente, ela afetou um pouco esse trabalho que nós esperamos seja retomado assim que a pandemia
passar, graças a Deus ela vai passar, né? A Secretaria Municipal de Saúde, a gente tem aí com os programas de ambientes verdes sustentáveis, de saúde da família, tem um termo de cooperação assinado. A Secretaria Municipal de Saúde tem um acesso muito importante às famílias, de uma maneira geral, pelo trabalho que ela desenvolve. Então, é um grande fator de sucesso para as conexões, enfim, para uma série de coisas que a gente vai estar fazendo. Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, a educação ambiental em escolas e o plantio, né? Já teve essa formação de trabalho integrado em 3 bacias, aí a PI 34, Aterrados a Vuvus, o Pedreiro Olaria e o Ponte Baixo. Eu mostrei imagens que são aqueles que foram iniciados no final do ano, agora, passado, 19, né? E que já estão um pouco mais desenvolvidos. Então, esse trabalho começou a ser feito, como eu disse, a gente acabou tendo um pouquinho de dificuldade e, com certeza, retomaremos e teremos muito bons resultados. Finalizando, né, o trabalho como um todo, do Novo Pinheiros, que é um programa do governo do Estado de São Paulo. Ele tem como coordenador a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, né, tem a participação da CETESB, da CPTM, do DAI, da EMAI, da Secretaria de Transportes Metropolitanos, do governo da cidade de São Paulo. A gente está falando aqui do institucional, mas é absolutamente fundamental a participação da sociedade como um todo, das empresas, de todos os fornecedores, as empresas que ao longo de muito tempo têm sido nossas parceiras, né? Parceiras da Sabesp, no desenvolvimento do saneamento aqui no estado de São Paulo, na nossa área de atendimento. Então, tem sido uma parceria bastante importante e, como eu frisei desde o começo, o sucesso vai depender realmente da integração, do esforço, né, da cooperação de todos. E, acima de tudo, nós precisamos acreditar que vai dar certo, porque o que vai dar certo aqui vai dar certo no Tietê e vai dar certo em outros lugares, porque a realidade que nós temos no Brasil é essa. Nós não temos outra realidade. Não adianta a gente se comparar à Europa, que não tem um nível de desenvolvimento social que a gente tem. O desenvolvimento social deles, socioeconômico deles é outro. Então, essa é a nossa realidade. É em cima disso que nós temos que obter resultados. Uma mensagem de todos unidos pelo Novo Pinheiros. Muito obrigado. Obrigada, Edson. Ótima explanação. Obrigada por nos posicionar aí sobre o programa. A gente vê que são muitos os desafios e muito bom ver a participação de cada entidade, de cada ator, e tem muita coisa aí de responsabilidade da prefeitura, né? Essa questão social de uso e ocupação do solo. Mas eu gostaria aqui de agradecer, nós temos muitas contribuições, muitas perguntas no chat, mas a nossa convidada Estela tem algumas perguntas aqui para fazer para a gente. Eu gostaria só de cumprimentar aqui, agradecer os cumprimentos de muitos dos nossos colegas aqui, parabenizando a apresentação, a nossa participação aqui, trazendo o tema para conhecimento de todos. Eu quero aqui destacar o Fernando Infante, Solange Zepini, Paulo Oliveira, Olavo Sachs, José Carlos Camargo, Gabriele Remada, o Ivan de Assis, André Ferreira, Padula, Robson Gonçalves, Eduardo Serpa, tem muita gente aqui, Jair de Oliveira, Radovan, José Freitas Nascimento, João Comparini, que fez umas perguntinhas aqui também, Jones Reis, Rachixe Menete, Luan Chindi, Laurito, da Brasinfran, a Ana Maria Rocha, e a Rosane Betani, que espera aqui ansiosa em ver o Rio limpo, integrado aí à nossa cidade, à nossa sociedade. Eu gostaria de passar aqui a palavra para a nossa convidada Estela, para saber sobre o que você achou da apresentação, se temos algumas perguntas aqui para o nosso convidado Edson.
Parabéns, Edson, uma belíssima apresentação e um belíssimo projeto, né, gente? Um projeto de dimensões enormes aí para resolver um problema aí que está há tanto tempo com a gente, né? Olhando ali a qualidade da água da rua Bruno Taut, não é um lugar que eu costumo passar, mas deu para ver a diferença que, quer dizer, o projeto já está trazendo os resultados, né? É visível ali a diferença da água para qualquer um. E dá para ver também que é uma realização de obra e de um projeto que não é fácil, né? Ele é muito peculiar, né? O lugar das obras, tudo vai exigir aí toda uma novidade na engenharia, né? Vai ter que ter aí um desenvolvimento para realizar, porque não é o comum do dia a dia. A pergunta que eu ia te fazer, a primeira pergunta, na verdade, era se a pandemia iria trazer aí atraso nessas obras, mas acho que você já respondeu, na verdade, ela está até facilitando, né, Edson? De alguma maneira? Sim, Estela, de alguma maneira, olhando pelo aspecto, principalmente a gente constrói, as obras lineares são obras executadas em ruas, né, de uma forma geral, às vezes em avenidas de grande fluxo, acabou gerando uma oportunidade de execução que em um outro momento normal, né, de normalidade, com bastante mais fluxo, a gente teria mais dificuldade em fazer. Por outro lado, eu sumarizei, né, até tinha um pouquinho mais de informação, tinha algumas informações bastante interessantes do pessoal trabalhando mais ali em contato com a comunidade mesmo. Esse trabalho ele acabou sendo interrompido. Então, por um lado, as obras lineares elas acabaram sendo privilegiadas, por outro lado, esse trabalho mais social, mais próximo das pessoas, ele acabou tendo um pequeno arrefecimento. Mas, como para mim em particular, eu acho que nesse primeiro momento, essa questão da oportunidade da infraestrutura, o saldo é positivo, o balanço, fazendo o balanço, em resumo, ele é positivo, porque é bastante complicado, às vezes, você fazer uma obra como o Guilherme estava fazendo, o pessoal da ME, na Faria Lima, ou mesmo na Rua dos Pinheiros. O Guilherme tem enfatizado nas nossas reuniões, o Guilherme Machado, né? O Guilherme Paixão, ele tem enfatizado bastante como gerou essa oportunidade de obras que ele teria um tempo muito mais longo para fazer e ele está conseguindo fazer. Ele citou muito aí a Rua dos Pinheiros, citou muito essa travessia aí da Faria Lima, que foram, assim, eram obras que, imagina, passar nesses locais. Então, gerou oportunidade e, infelizmente, do outro lado, gerou um pouquinho mais de dificuldade, mas a gente vai recuperar isso um pouco mais à frente. E as URQs que já estão em fase de contratação também estão dentro do cronograma da Sabesp para a implantação? Elas estão dentro do nosso cronograma, né? A princípio está tudo dentro do cronograma, né? Eu gosto muito dessa parte da gestão integrada que eu falei. A experiência nossa mostra que é muito importante você ter um acompanhamento mensal, né? Um acompanhamento mensal com tudo que está acontecendo, uma análise por um grupo multi-áreas da própria companhia, como a gente tem feito, para que a tempo a gente consiga avaliar se as coisas estão caminhando dentro do esperado, aquilo que eventualmente pode gerar algum tipo de dificuldade, ou que já está gerando, e que exige ação, e que essa ação deve ser tomada antes, não chegar lá na frente e dizer, poxa, agora eu descobri que existe um problema, tal, e o tempo não vai voltar. Então, nós precisamos ter... E até aqui, nesse início, acho que nós falamos aí até maio, estamos com 5%, medindo pelas economias levadas para tratamento, a gente já está com 5%. O começo está sendo muito, muito, muito bom mesmo, né? Mesmo a evolução da infraestrutura em avenidas, como eu estava falando. Mas ainda é muito cedo, acho que a gente ainda tem muito o que fazer, né? Estou otimista, claro, mas tem muito trabalho pela frente aí. E é um projeto de todos nós, né? Vivi, eu vou passar a palavra porque eu vi que tem bastante perguntas e o tempo é pequeno e não posso segurar o Edson só com as minhas perguntas, mas eu vi que muitas já estão ali também. Então, passo a palavra aí aos colegas nossos. Temos aqui muitas participações.
Muitos parabéns aqui pela apresentação do Edson. Alguns colegas aqui, o nosso fundador aqui, o Paulo Ferreira, está nos assistindo aqui também. Temos algumas questões e temos alunos aqui, temos outras áreas, Edson, que saneamento está abrindo aí, chamando a atenção de outras áreas da sociedade, né? Então, temos aqui advogadas e alunas de direito aqui participando, fazendo perguntas, querendo saber um pouquinho, na realidade, na sua apresentação estava escrito no PowerPoint, mas eu queria que você falasse novamente um pouquinho mais o que é o RQs, né? E também estamos falando aqui de saneamento e arquitetura, a lei saneamento e arquitetura. Eu gostaria de saber qual o processo de tratamento nas URQs. E se você puder falar um pouquinho para a gente. O que a gente pensou sobre a URQ é o seguinte: o grande ponto é que em tempo seco, principalmente em tempo seco, os córregos em determinadas localidades, eles têm uma quantidade de esgotos, uma concentração bastante elevada de esgotos. Quando a vazão natural do rio, do afluente, cai muito, você acaba tendo uma concentração muito grande de esgotos. Então, a ideia, o que é? A gente fez uma derivação, veja que tem uma pequena elevatóriazinha no esqueminha que a gente fez. Você tem um processo de tratamento, né? E pela legislação agora, e o que a própria Sabesp colocou, ela deixou o processo de tratamento mais em aberto. Quando a gente está naquele slide, eu digo assim, nós estamos buscando comprar a solução, e essa solução, ela visa você ter o quê? O que eu chamei de desempenho, eu posso até eventualmente abrir o slide, se for o caso ali, mas eu tenho, tá? Depois do muito obrigado, tem tudo um pouco mais detalhado sobre esses aspectos, mas o que a gente está chamando de desempenho é o seguinte: olha, vai sair você vai derivar essa água, vai manter um certo fluxo para manter o rio, você desvia para dentro dessa unidade de processo. Essa unidade de processo, ela está aberta para o melhor processo, aquele que for mais custo efetivo, né? Desde que ele entregue DBO, sólidos suspensos totais, né? E oxigênio dissolvido. Esses três parâmetros, eles dizem respeito ao que a gente chamou de desempenho. Aí tem toda uma fórmula sobre isso nos editais. Ela tá, eu tenho ela aí também. Isso depende do tempo que a gente tiver, dá para abordar ou não esse ponto. É isso que a gente chamou de desempenho. Ou seja, desempenho significa o seguinte, que entrou na unidade de processo, né, ela tem que ser processada e a saída tem que ser consistentemente, eu vou enfatizar a palavra, consistentemente, estar consistentemente dentro dos parâmetros. É isso que a gente chamou de fator de desempenho. Ou seja, e isso é mensal. Ele tem toda uma característica, porque o que se espera é uma eficiência do processo, mas não uma eficiência só instantânea. Uma eficiência que, ao longo do tempo, entregue o resultado esperado. E tem também uma outra parte que a gente está bonificando, está premiando, que é o seguinte: você tem um prazo de execução da obra, tá certo? Se essa obra for feita, se ela tiver uma antecipação de um mês, por exemplo, você tem uma bonificação. Se ela tiver 2 meses de antecipação, ela tem uma bonificação. Se ela tiver 3 meses de antecipação, eu estou dando números, tá? Tem os números precisos lá, estou sendo o mais generalista possível, né? Você tem premiações por antecipação. Tá? Então, ao invés de você criar uma situação, é isso que a gente está chamando de desempenho, de performance, de uma maneira geral. Então, é uma bonificação que corresponde a tem um peso de 30%, com relação à agilidade executiva. E tem outro 70% que diz respeito ao DBO, ou seja, quanto melhor for o processo,
a saída dele significa menos DBO. Portanto, quanto melhor for a DBO, você tem uma premiação também. E tem, todas as faixas foram definidas pelas equipes técnicas, tudo direitinho. Então, você está premiando, bonificando, por um lado, né, a agilidade, o cumprimento dos prazos, por outro lado, o resultado em si, em termos de DBO, e um primeiro fator, o fator de desempenho, que é, de alguma maneira, a característica de, ao longo do tempo, você ter uma consistência de resultados. Então, ao invés de dizer assim, olha, eu estou especificando para você o processo X, Y, Z, aí você faz toda a engenharia. Não, eu quero esse, a Sabesp está dizendo, eu preciso deste resultado, né? E você, fornecedor, você, licitante, enfim, entregue o resultado que seja o mais custo-efetivo. No caso das ORQs, a gente tem os 5 primeiros anos e depois mais 5 anos. E tudo isso leva em conta o seguinte, que nesses períodos, o operar e manter bem esses processos que são novos, também deve gerar um benefício a uma gestão eficiente. Ou seja, alguém que faça isso com custo-efetividade, o menor consumo de energia, por exemplo, a otimização do quadro de operação e de manutenção, com as automações adequadas, isso, aquilo, vai obter margem a partir disso. Então, a concepção que a Sabesp fez, ela procurou levar em conta a entrega desse resultado e a geração de oportunidade, né, na busca da eficiência e da eficácia. Olha, nós estamos falando aqui de algo novo, não é simples, hein? Eu estou dizendo bem, é bastante inovador, por isso que a gente destacou a questão da inovação. Não é só a inovação da tecnologia, mas é uma inovação, de alguma maneira, de relações. Tá certo, Edson? Eu não sei se eu respondi, então acho que a questão do processo ficou claro que o processo de tratamento é a engenharia que está associada a essa busca que a gente está colocando. Acho que sim, acho que deu para esclarecer bastante. A gente tem mais algumas perguntas aqui, algumas a respeito de manutenção, mas antes disso, tem duas questões aqui sobre a poluição difusa, na realidade, sobre a problemática das fortes chuvas que levam areia, lixo para os córregos e rios. E o Camel, essa pergunta foi feita pelo Jack Sickerman e pelo Camel também, né? Como que a poluição difusa impacta nos resultados esperados. Existe uma etapa do programa onde há retirada de lixo que fica no leito do rio, né? É isso mesmo? Não é uma atividade da Sabesp, acho que você fala alguma coisa da IMAI, do DAI, mas você podia explanar um pouquinho para a gente, falar um pouquinho sobre isso? Bom, olhando pelo aspecto dos tributários, depois eu falo do Pinheiros, né? Olhando pelo aspecto dos tributários de uma forma geral, toda aquela parte da governança colaborativa que a gente falou, a ideia é reduzir o impacto, primeiro nos tributários, que de alguma maneira vão levar ao Pinheiros. Tem todo um aspecto de resíduos sólidos, que está se buscando formas, meios, né, de incentivar o descarte adequado de lixos e mesmo por parte das prefeituras, esses convênios todos que a gente falou, né, do pessoal estar lidando da melhor maneira possível com isso, ou seja, incentivando aquelas famílias, aquelas pessoas a colocarem o lixo, mas é preciso ter o local adequado de colocação de lixo, porque nós não estamos falando, neste caso, de uma rua, em várias situações, de ruas como a gente tem, tá certo? Então, é preciso ter o ponto adequado de colocação do lixo, incentivo àquela população, né? A frequência de retirada adequada. Isso dando certo, né? E o esforço está sendo feito nessa direção, você já diminui uma parte da carga difusa. Tem uma outra parte que eu acho que vem aí da parte de zeladoria, da experiência do córrego limpo, que é
lidar com o entorno mais possível, de modo que a própria zeladoria do código, e a gente deu aquele exemplo do sofá, você vê o antes e o depois, né? Isso acaba por incentivar as pessoas. Eu particularmente, eu acredito, né, que todos nós, cada um, quer sempre viver num lugar cada vez melhor. Então, se a gente criar um ciclo virtuoso, né, isso tende a ser minimizado ao longo do tempo. Mas eu avalio que seja um problema que a gente vai ter que conviver, sim, por algum tempo, da melhor maneira possível. Ele é inevitável, a meu ver. Eu não sou um especialista, mas acho que ele é inevitável, vai acontecer. O que você tem que atuar é o mais possível na causa. Foram testados também pela EMAI, eu tive a oportunidade de ver, algumas estruturas de contenção. Aqui, perto da cidade universitária, havia algumas barreiras, né, para você também segurar um pouquinho o lixo ali. Mas quando você está fazendo essa barreira aqui embaixo, quase na foz, você não evitou que todo o lixo, desde lá de cima, viesse para cá. Então, você tem que atuar, de alguma maneira, nas duas situações. Uma, no convencimento das pessoas, por isso aquela questão da educação, da questão socioambiental, de você trabalhar perto das pessoas, a questão do convencimento, a questão de lidar com as pessoas. Tem uma parte que é técnica e tem uma parte que é humana. Ou seja, você lidar com a sociedade, né, dando a ela novas possibilidades. E, de novo, eu volto a dizer, não adianta você dizer para as pessoas, joga o lixo no lixo, se o cara não tem uma lixeira, se ele não tem... Aquilo tem que estar adequado àquela situação, né? E acho que, e o que eu tenho visto, tudo que eu tenho acompanhado do programa, há uma preocupação nessa direção, esforços estão sendo feitos nessa direção e eu estou bastante otimista que a gente venha dar um passo importante. Especificamente em relação ao Rio Pinheiros, né, a gente já tem um trabalho que foi feito pela EMAI até agora, de uma retirada muito importante via dragagem do próprio Pinheiros, né? E esse é um dos eixos, né, dos 5 eixos que eu coloquei, que a EMAI, o governo do estado, a nossa secretaria, tem cuidado muito bem. O que eu tenho visto de resultados são resultados muito, muito positivos, né? Particularmente, eu acredito que você tem um primeiro momento em que você tem um pouco mais de intensidade e depois você tem uma constância ao longo do tempo, né? Uma constância de manutenção. Mas eu estou dando uma resposta não tão profunda, porque eu não conheço e é uma... O tema é grande, mas está ótima a pergunta. Edson, nós fabricantes de equipamentos, nós estamos aí acompanhando, né, esses projetos. A gente queria perguntar se essas ORQs já são conhecidas as tecnologias que estão sendo propostas nessas concorrências que já aconteceram. Não, Estela, a gente procurou deixar a tecnologia, ela está em aberto. A proposta da tecnologia, por exemplo, para os diversos fabricantes de equipamentos, o papel de vocês, a meu ver, é absolutamente crucial para o sucesso do programa, é um fator crítico de sucesso, a meu juízo, porque, veja, o que a Sabesp especificou, ela diz assim: eu estou mudando o meu modelo de contratação, né? Eu estou colocando o dado de saída, ou seja, o que eu quero de resposta. Eu quero esta qualidade, eu quero isso. E aí, o fornecedor pode dizer, poxa, eu tenho um processo que vamos supor, ele é compacto, o consumo de energia é relativamente baixo, ele tem aspectos de robustez, de facilidade de processo, enfim, ele é muito, muito efetivo, né? E aí, portanto, ele dá uma grande resposta para o... Muitas vezes, nós, ao longo do tempo, a Sabesp, os exemplos nossos têm sido... Vou dar os exemplos de estação de tratamento de esgotos, de uma forma geral. O que a Sabesp, historicamente, como nós temos agido? A gente faz todo o projeto, tá certo? Faz a concepção, o projeto detalhado, adquire o pacote como um todo, já com a solução toda ela definida.
não é a mesma situação que a gente está falando aqui. Então, por isso que eu falei, é bastante inovador, e tudo, como tudo que é inovador, tem o seu risco e o retorno. E a gente espera, obviamente, aí mais uma vez, estar contando muito com a Cindesan, como historicamente a gente tem tido sempre essa parceria, né? A Sabesp via saneamento, não deixa de ser um mercado importante para vocês. E olhando pelo nosso aspecto também, o Cindesan tem um papel absolutamente fundamental, né? As empresas em suprimento dos nossos equipamentos ao longo do tempo. Não, e nós queremos estar juntos. A Sabesp é importantíssima para a gente, né? Nem precisamos dizer, é uma das maiores do mundo, e o Cindesan quer estar junto, sim. Como que vai ser? Você já sabe como vai ser essa performance? Como que vai se verificar a performance sendo porque podem ter diversos tipos de equipamentos e sistemas, né? Você já sabe como que vai ser essa medição dessa performance? Então, tem todo esse é um aspecto crítico, né? Você não pode colocar alguma coisa se você não tiver uma característica de medição bem adequada. Então, toda a equipe do Leifer, né? Eu, à época, ainda diretor, a gente discutiu bastante isso. A equipe dele, eles se preocuparam muito com isso. Ou seja, como que nós vamos medir esses vários aspectos para que a gente consiga, de maneira adequada, de maneira correta, né, fazer, a partir do controle do resultado, inclusive, as remunerações, enfim, de forma adequada, porque isso pode gerar algum nível de conflito se você não tiver. Você está dizendo que você vai cobrar resultado, se você não medir o resultado de maneira adequada, se não tiver tudo muito claro, quais os resultados que nós estamos falando, em que ponto se mede com as várias condições de contorno, isso pode gerar bastante dificuldade. E todos esses aspectos eles foram cuidados desses fatores que eu falei, sejam os fatores de desempenho, sejam eles, obviamente, o tempo é uma variável um pouco mais fácil de se medir, tá certo? Você tem os marcos, atender ou não aquele marco, tem a forma. É mais fácil para que se medir adequadamente a DBO, tem a frequência de medição, a forma, tem as fórmulas. Tudo isso foi muito discutido e muito pensado. Eu particularmente, tenho uma recordação bem clara de tudo isso que foi feito ao longo do tempo. Houve uma preocupação muito grande, porque nós estamos fazendo algo muito diferente do que se fez até hoje. Então, todos esses aspectos eles foram bem cuidados, e eu espero que a gente tenha sido feliz o suficiente em colocar isso quando você vai para o papel e você tem que se comunicar, né? Porque a licitação, de alguma maneira, está se comunicando com o mercado, de uma maneira geral. Então, é muito importante que a gente tenha, espero, feito isso de maneira o mais adequada possível, mas é claro que, como eu enfatizei bastante também, uma coisa só é o que você está colocando no papel. A outra, o papel é uma parte de toda a nossa comunicação. A outra é o convívio. E o convívio é o dia a dia mesmo. É você construir uma parceria de modo a obter o resultado de maneira adequada. E aí, depois, bom, queremos isso, tem o vencedor, enfim, tem essa ou aquela proposta, e você acaba tendo que sentar para, enfim, discutir os aspectos de engenharia, essa coisa toda que acaba sendo levado em conta como a gente fez. Não é também assim, só porque a gente diz que o resultado vai ser assim, então a gente está abandonando deixando todos os processos de engenharia soltos, etc, etc. Não é isso também. Tem toda uma proximidade. Não, eu acho que você resumiu bem quando você falou que nós somos um país único e incomparável. Nós não somos como a Suíça, não somos como a Suécia. Quer dizer, a hora que a gente fala de Brasil, você teria mesmo que fazer uma engenharia inventiva. Vamos chamar de engenharia inventiva, né? Tínhamos que mudar algumas coisas para poder adaptarmos ao nosso país. Ainda existem outras concorrências que vão sair, Edson? A gente pode aguardar mais obras aí dentro desse projeto?
Eu acho que dentro desse projeto, Estela, eu vejo mais como residual. Mas não agora, o que eu vejo como um potencial muito grande é, a partir desse projeto, né, a sua implantação, por exemplo, no próprio, as suas consequências no Tietê como um todo. Quando eu digo no Rio Tietê, o Pinheiros é um tributário do Tietê, tá certo? Mas isso que a gente está fazendo, a expectativa é que esse resultado seja tão bom, né? Nós estamos otimistas e estamos de modo que a gente aplique isso, sei lá, por exemplo, desde o Tietê chegando então, na Zona Leste, no Tamanduateí, ou enfim, no Tietê de uma maneira geral, né? Ou mesmo que ele venha a ser, dependendo da aplicabilidade em outros locais, que também seja aplicado em outros locais. Nós temos um desafio muito grande, a gente está falando aqui de região metropolitana, mas se a gente descer para a Baixada, nós temos um problema seríssimo em relação, né, às palafitas, de uma forma geral, os chamados bairros cota, as palafitas, enfim. Na própria Sabesp, aquilo que ela vê como potencial de aplicação para esse tipo de solução, eu acredito que a gente tenha mercados futuros bastante interessantes, sim. No Pinheiros, o escopo, de uma maneira geral, eu acho que a gente já está numa fase bem de começar a ir para a execução propriamente dita, né? Executar, começar a medir e realimentar esse processo, obter experiências, né? Aprendizados a partir do que nós estamos fazendo. Perfeito, Edson. Nós já estamos aqui caminhando para o final desse webinar, que tendo aqui muitas perguntas, muitas questões. Eu queria juntar umas 3 aqui interessantes, que é a partir desse momento aí, pensando um pouco no futuro, né? O Proença faz uma pergunta aqui, se faz parte do programa Estudo e Avaliação da Operação e Manutenção dessa infraestrutura, de forma a garantir sua confiabilidade, evitando o eventual lançamento de esgoto in natura devido a eventual falha. E nessa questão de manutenção, tem também um impacto. A Ana Maria faz uma pergunta se a ET tem capacidade, a ET tem capacidade para receber o volume coletado da bacia do Pinheiros, creio que se ela esteja falando da bacia do Pinheiros. E o Camel aqui faz uma pergunta se de que forma as metodologias adotadas provocarão mudanças estratégicas no projeto Tietê. Então, a gente está falando de um programa Novo Rio Pinheiros, que traz aí um pontapé inicial, como você acabou de responder aqui para a Estela, é um processo que já avançou bastante, a gente já vê alguns resultados, mas é um processo iniciado, é uma ação socioambiental grande e complexa, de diversos atores aí, e que traz diretamente para o setor de saneamento essa continuidade no projeto Tietê, como é que isso se integra no projeto Tietê, como é que vai ser trabalhado depois da implantação, depois desse novo Rio Pinheiros, adequado, adaptado e a população mais próxima dele. Então, Proença, sempre bom, meu querido Proença, a gente foi colega aí na época da manutenção, né? Uma pessoa muito querida. Sim, Proença, a gente pensou na questão da operação e da manutenção. Então, você tem os 5 primeiros anos e os 5 anos seguintes. O que a gente pensou foi a seguinte coisa. Os primeiros 5 anos, eles estão mais associados a você construir, né, operar, você mantém. Os outros 5 são tipicamente de manutenção, e a gente está pensando numa transição futura desses últimos 5 anos. Né? Os primeiros 5, como eu falei, tem todos os aspectos: projeto, engenharia, construção, operação, aprende-se com ele, você vai para as rotinas, e aí você aplica essas rotinas durante os outros 5 anos. A ideia é que a Sabesp, né, acompanhe isso de perto, claro, né?
O fato de terceiros estarem fazendo, eventualmente, algumas dessas coisas, a meu ver, de nenhuma forma, a Sabesp pode ou deve abrir mão, né, de estar acompanhando isso para e passo, para que ela lá na frente, eventualmente, não venha se houver uma transição, como é que pode ser uma transição futura? Com continuidade de quem está operando, continuar operando, ou depois de 10 anos, estou falando quase 10 anos, ou isso vir para a Sabesp. E nós temos que nos preparar para ambas as situações, e em ambas as situações, a gestão tem que ser muito bem feita, de modo que, ao final desse período, você não acabe tendo, o limite de raciocínio disso é você receber um sucateamento depois de 10 anos. Ok? Mas a forma como a gente procurou colocar a margem que um bom operador pode ter, ele vai obter essa margem nesses 5 anos de operação e manutenção, se ele fizer uma frequência de operação e manutenção muito boa, porque ele tira a margem disso. Como ele tem uma determinada receita, ele vai ter que se esmerar em fazer o melhor possível. E do nosso lado, a gente tem que tomar cuidado, lá da Sabesp, né, em que isso não leve a um sucateamento. Então, por um lado, em resumo, a gente vai ter que obter parâmetros, dados, uma série de coisas dessa operação, e nos prepararmos ou para sucedermos, ou para uma continuidade, ou para, no limite, aí o limite é um limite otimista, é você não mais precisar da URQ. Não mais precisar da URQ significaria o seguinte: nós obtivemos tanto sucesso na coleta do esgoto que o esgoto dessa população não mais estará indo para os córregos. Eu, particularmente, estou torcendo por uma regressividade progressiva. O que é uma regressividade progressiva? Regressividade no sentido de que você reduza a quantidade de esgotos e a progressividade ao longo do tempo. À medida que o tempo vai passando, a gente vai melhorando as condições habitacionais de coleta de esgoto dessas famílias, de modo que você vai reduzindo, né? A gente pensou em módulos para as URQs, elas terem módulos, de modo que você pudesse, inclusive no limite, usar esse módulo no futuro. A própria Sabesp poder usar, se estiver em ótimo estado e de bom resultado, não há nenhum motivo para você não pegar esse módulo, se estiver bem operado e bem mantido, levar para algum outro lugar. Essa pergunta é número 1, tá certo? Vivi a número 2, a 3 é do projeto ET, a 2 foi a da capacidade de Barueri, né? Bom, Barueri está, sim, preparada para receber o esgotamento. Hoje nós estamos, Barueri tem uma capacidade da ordem de 16 metros cúbicos por segundo, nós estamos operando ali na faixa dos 11 a 12 metros cúbicos por segundo, então tem sim essa capacidade. A gente tem feito todo um trabalho. Barueri passou recentemente, Barueri tinha uma capacidade da ordem de 9,5, 9,5, e a gente passou essa capacidade para 16, a gente melhorou toda a parte do gradeamento de entrada, das peneiras de entrada, grade grossa, instalamos grade fina, remoção contínua de areia, duplicamos os decantadores secundários, instalamos novas pontes removedoras de lodo, duplicamos os tanques de aeração, tínhamos 16 decantadores secundários, em Barueri passamos a ter 24 secundários. Tem todo um trabalho já olhando para o futuro de Barueri. O Nivaldo tem feito um trabalho todo de operação e manutenção lá também muito importante. O Carrela, o pessoal da TG nessa outra parte, o pessoal da Cristina em termos de processo. Está havendo tem sido feito um trabalho muito, muito bom em termos de Barueri. Então, está preparado, não só está preparado como capacidade efetiva, como, para mim, uma coisa que eu estou vendo de maneira muito positiva, e eu acho que o futuro passa por aí, é a Sabesp começar a trabalhar cada vez mais
com a questão de esgotos. Né? Historicamente, e não poderia ser diferente, a água sempre assumiu de longe o primeiro lugar, ninguém vive sem água, e foi assim no mundo inteiro. À medida que a gente evolui agora, e os índices de avanço do projeto Tietê levam cada vez mais esgotos às estações de tratamento, o sistema vai ficando cada vez mais completo e complexo, né? Esta segunda vertente dos esgotos, ela cada vez mais abre um espaço necessário de operação e manutenção. Isso, de alguma maneira, também volta esse ponto para o que o Proença perguntou no primeiro momento, não só das URQs, mas acho que dentro de uma visão mais geral. O terceiro ponto que o Camel perguntou a respeito do projeto Tietê, a resposta é sim. Nós já, com a experiência do que a gente já vinha discutindo, Camel, isso já vinha sendo incorporado aí, o nosso pessoal lá de planejamento, o Carrela, né, na equipe do Carrela, Andréa, o próprio Carrela, a equipe dele, o pessoal já vinha trabalhando nessa direção. O Paulo tem sido um incentivador dessa questão da performance desde sempre, é o Paulo Massato. O Alceu, tenho certeza que vai na mesma direção. E a Sabesp está trabalhando bastante com essa visão de que nós temos que ter um arcabouço mais amplo. Vai ter coisa que você vai fazer que é muito típica de infraestruturas, né? Projeto, isso, aquilo, outro, e vai ter coisa que nós vamos ter que resolver como nós estamos resolvendo agora. E eu acho que é sábio você juntar o melhor de tudo para resolver o problema que você tem para resolver. E aí, no Tietê, com certeza, nós vamos ter que fazer, em alguns lugares, Camil, isso sim. Em algumas situações, a meu ver, por exemplo, você não vai fazer o ITI 7, por exemplo, como acabamos de entregar há pouco tempo atrás, vai fazer um túnel na Marginal, né, que é uma obra típica de infraestrutura, absolutamente incomum, é uma obra mais típica de você fazer um bom projeto, de você fazer todo um planejamento de obra, etc. Agora, o que a experiência está nos mostrando, é isso que eu procurei passar, é que nesses locais em que você tem que fazer a rede, fazer as pessoas se conectarem, esse projeto de performance aí, que o Paulo defendeu bastante, ele tem se mostrado muito, muito positivo. Esses primeiros 5 que a gente falou aí, as conversas que a gente tem tido com o Márcio, que está agora na Sul, né? Os reportes dele têm sido muito, muito positivos. Então, várias dessas coisas deverão sim ser incorporadas ao projeto ET. Eu acho que vai ter um impacto bastante importante na Sabesp. Essa experiência vai ter um impacto bastante importante, não só internamente a Sabesp, mas na sua relação com o externo também. Muito obrigada, Edson, foi ótimo. Nós tivemos muitas perguntas aqui. Estela, tivemos questões para você também, mas o tempo passou rápido aqui. Nós temos que terminar por aqui as questões. Eu agradeço muito aqui as perguntas. Vamos juntá-las todas aqui, passar para o Edson, passar para a Sabesp, de alguma forma tentar responder, porque atraiu muita atenção, é um tema complexo, como o Edson falou, mas exatamente por isso trouxe aqui a participação de estudantes, de pessoas da área social, urbanística. Nós temos aqui nossos parceiros, nossos colegas da Sanepar assistindo, sempre presente e trocando experiências. É importante aqui essa troca de experiência, né? Mas eu queria já passar para os recados finais, agradecer a participação aqui dos nossos convidados, agradecer aqui ao Edson Airoldi, assessor especial da presidência da Sabesp Novo Pinheiros, a Estela Testa, presidente do Sindesan e vice-presidente da ABMAC, também agradecer a quem nos acompanhou aqui neste webinar, nessa manhã. Lembrar que esse vídeo estará em breve no nosso site, para quem quiser assistir novamente ou compartilhar. Acho que foi muito rica a nossa discussão aqui. E gostaria de lembrar a todos que às 14h hoje teremos mais um webinar a Sabesp Online, Engenharia em Pauta.
Nós estamos trabalhando bem mais agora nesse momento de isolamento social, online, são muitos os eventos e nosso público, a presença do público tem sido grande, está aí tentando atender, nos esforçando para atender a essa expectativa. O convidado de hoje será o engenheiro Paulo Guimarães, candidato à presidência do CONFIA. O link para a inscrição deve estar aqui no chat. E na segunda-feira, às 4h, no dia 13 de julho, mais um webinar com o tema Como planejar seus projetos em tempos de pandemia. O link também está aqui no chat, para quem quiser acompanhar e fazer sua inscrição. Lembrando mais uma vez aos profissionais aposentados da Sabesp, que ao continuar associado da eSabesp, além de todos os benefícios aí de integração que vocês já conhecem, também pode participar de serviços prestados à comunidade. Não vamos deixar em casa toda essa experiência de saneamento. Vamos colocar aí em prática para usar, para prestar serviço às comunidades por meio de projetos socioambientais, consultorias, cursos no âmbito de saneamento ambiental. Para saber mais, escreva para o nosso e-mail aesabesp@aesabesp.org.br. No nosso site e redes sociais, você também pode encontrar todas as informações sobre cursos e webinars e, em breve, a notícia sobre o 31º Encontro Técnico aesabesp, que acontecerá em novembro. Para você receber todos os comunicados da eSabesp, por favor, se cadastre no nosso site www.aesabesp.org.br. Muito obrigada a todos. Vivi, queria sugerir que façamos um novo webinar daqui uns 4, 5 meses sobre esse assunto e o Edson trazer para a gente aí, para a gente ir acompanhando o projeto, Edson, se for possível, se for, para a gente ia ser muito interessante. Bom, Uma sugestão. Já estou dando trabalho, né, Edson? primeiro, claro, para mim vai ser como foi hoje, uma enorme satisfação. Eu gostaria de agradecer o convite, Estela, dizer que foi muito bom a gente estar junto. Quero sim que a gente esteja junto mais à frente para a gente fazer uma avaliação, né? Como todo projeto de infraestrutura, ele tem um tempo relativamente grande para acontecer e o impacto também é proporcional, ou seja, o benefício que ele traz tem um esforço grande e ele também traz saltos de melhoria e qualidade. Aqui fazer um agradecimento especial a todos os colegas da Sabesp, né, envolvidos no projeto, de uma forma geral, tem sido, como sempre, uma grande... É sempre assim, é fantástico, quando a equipe, o time da Sabesp, os colegas, né, se dedicam a fazer alguma coisa, de maneira muito integrada, o resultado é sempre muito positivo, né? Dizer, Estela, que nós estamos aí contando como sempre, também com o mercado, né? Como eu disse, vocês têm um papel fundamental na Sabesp, nenhuma empresa, sempre para mim foi uma filosofia, ninguém faz nada sozinho, a gente faz como cada um dentro da sua esfera, dentro do seu papel, mas como um conjunto bem integrado, levando resultados. E aí, Vivi, para você, para o pessoal da eSabesp, parabéns. Eu acho que, para mim, pelo menos isso pelo meu ângulo, pelo ângulo da Sabesp, né? Eu estou falando aqui como representante da Sabesp, foi uma grande oportunidade de colocar um tema tão importante para os colegas engenheiros, os colegas da Associação dos Engenheiros. Mesmo eu vi que tinha alguns estudantes aí, o pessoal todo, isso é sempre muito bom. A gente também tem que estar falando para aqueles que vão nos suceder, né, e preparar essas pessoas para o futuro. Então, eu estou muito feliz, muito honrado, mais uma vez, de poder participar e ter dado a minha colaboração. Bom,
Nossa, que ficamos muito agradecidos pela sua participação, trazendo um tema que despertou tanto interesse, e pela ponderação, pela ajuda, a grande ajuda da Estela aí, nas colocações, nas perguntas que atendem a expectativas, aí traz muitas empresas aí por trás com a expectativa sobre esse programa, para a gente tentar esclarecer e desenvolver novos assuntos e mostrar que o saneamento, a próxima década é a década do saneamento, né? As discussões começaram a ficar mais fortes, entrou em pauta nacional, agora é o momento de fazer diferença e de dar mudar a cara das cidades, como quem atua aí no setor de saneamento deseja, desde conhecer o setor e se apaixonou pelo setor, né? Então, eu fiz uma menção especial para o Proença, eu queria fazer uma menção especial para o Câmbio também, que é uma pessoa que eu gosto e admiro muito, meu colega desde a época aí do CCO. Senão ele vai ficar triste comigo. Muito obrigada a todos aqui pela participação. Silvio Leifer, Paulo Ferreira, o Abiatar, teve muita gente aqui presente conosco. Agradeço a todos. Desejo aí um ótimo dia e um bom final de semana para todos nós. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Paulo Ferreira, um abraço também. Tchau, tchau. Tchau.